verso 32, é a nossa meditação dessa noite. Irmãos queridos, eu fico lembrando da cena daquela pessoa que estava tomada de lepra e foi curada, daquele que pôde saltar de alegria e ter a sua carne lavada, restituída. Você tem a cena do Velho Testamento de Naamã. Tudo começa porque uma menina, uma adolescente, diz para sua senhora: na minha terra tem alguém que pode orar, talvez curar o nosso Senhor, o nosso Rei. Você pode pensar na alegria de Naamã, tendo ali sido restaurado, curado. Ou em outras cenas que a Bíblia traz sobre a cura, não só de leprosos, mas cura de pessoas que tinham várias deficiências, a visual, por exemplo, o cego Bartimeu, ou aquela senhora que tinha um fluxo contínuo de sangue, nós já mencionamos isso aqui, ou aquela menina que ardia em febre, a Talita Cumi, ou a sogra do próprio Pedro. Várias e várias curas são descritas na palavra de Deus. E por trás desses milagres, dessas curas, existem várias lições para que nós possamos aprender. Hoje nós vamos ver a lei acerca do leproso depois da cura. No domingo passado nós tratamos a respeito das causas que poderiam levar uma pessoa a ficar leprosa. Agora, aqueles que tinham o seu veredito absolvido por Deus, o que eles deveriam fazer? Nosso entendimento nessa noite começa a pensar na reintrodução de um disciplinado à vida coletiva. Como deve ser a nossa postura diante de uma pessoa que fora disciplinado, estava vivendo no pecado, mas teve a sua vida restaurada, teve a sua vida modificada, e agora vai ser reingressa no templo. Irmãos, deixa eu falar, em muitas igrejas há uma censura muito grande. Bastou ser aquela pessoa disciplinada em algumas igrejas, ela vai sempre ser vista, ou ele vai sempre ser visto de forma diferenciada, de um olhar talvez preconceituoso, de um julgamento forçoso, de um preconceito religioso. E isso não é o que a lei ensina para nós. A cura de alguém que foi aliviado pelo próprio Deus, e aquela lepra passou, não existe mais, ele agora é reconduzido com alegria o corpo de Cristo. Esse conteúdo todo, do verso 1 ao verso 32, tem como análise o reingresso de um pecador à vida comunitária. O que eu faço? Eu julgo? Eu continuo condenando? E ele que passou por isso, o que ele faz? Qual o ritual? Qual é a preparação dessa pessoa para ser reingressa à vida comunitária, da igreja, da comunidade, aonde ele vive? Esse é o assunto dessa noite. Levítico capítulo 14, de 1 a 32, revela figuras e sombras do plano redentivo, redentor de Deus, consumado em Cristo Jesus. O leproso purificado agora é retratado ao pecador restaurado pela graça soberana. O sangue aponta para a expiação substitutiva de Cristo. E o azeite simboliza a atuação santificadora do Espírito Santo. Na perspectiva reformada, o texto destaca que a salvação pertence inteiramente ao Senhor. A purificação inicia até com a restauração completa do homem à comunhão com Deus.
Portanto, irmãos, nessa noite, nosso sermão, ele vai tratar da impureza. Ele vai mostrar que toda a impureza deveria ser mantida fora do arraial, mas, igualmente importante, é o seu retorno. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo é um texto que tem aplicação para muitos contextos, inclusive este. Quando o pai diz, esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi se encontrado. Volte, há um anel para você, há uma nova roupa, há uma festa, um animal será morto. Nós comeremos o sacrifício desse animal e celebraremos a volta desse irmão, desse teu irmão que estava morto e reviveu. Há muita alegria, amados. Há alegria no coração de Deus e da comunidade quando o pecador volta. Agora, como deve ser a nossa postura? O que eu tenho que fazer? Como deve ser o meu procedimento? É isso que a gente vai ver nessa noite. Nosso tema nessa noite, a restauração. A restauração. E aí pega a sua Bíblia, que a gente vai começar a ler a primeira parte. A restauração, em primeiro lugar, vai do verso 1 ao verso 5, que é a lei. Disse o Senhor a Moisés, esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e examinará se a praga da lepra do leproso está curada. Então o sacerdote ordenará que se tome para aquele que se ouve de purificar 2 aves vivas e limpas, e o pau de cedro, o estofo carnesim e o isopo. Mandará também o sacerdote que se molhe uma ave no vaso de barro sobre águas correntes. A restauração, em primeiro lugar, tem um comando, tem uma lei, tem um rito, tem uma liturgia. A restauração de um membro da comunhão tem um rito, tem a Bíblia, tem a norma, tem uma lei. Somente os sacerdotes podiam declarar alguém imundo e também podiam declarar alguém limpo. Para fazer isso, o próprio sacerdote saía fora do arraial. O sacerdote ia lá ao encontro do perdido, do pecador, do leproso, para examinar aquela vida. Deixa eu contar algo para você. Mais de 30 anos de ministério, a gente já teve contato com muitas pessoas que deixaram a igreja, que não quiseram voltar mais. Não examinar a vida daquela pessoa. Estava pior do que o primeiro estágio. Com o coração endurecido, impedido, distante de Deus. Sem condições de voltar para Deus. Mas também já encontramos muitos que olhar, reverendo o Senhor aqui, as lágrimas começaram a cair. Estou com vergonha de voltar para a igreja, pastor, porque eles vão me julgar. E aí, Jesus ensinou: pega o velo, põe os seus ombros, leva de novo uma vez. 2 minutos. Se a infecção estava curada, o contexto do sacerdote dava orientação para que era necessário declará-lo limpo e admiti-lo ao arraial e à tenda. A readmissão ao arraial exigia 2 aves limpas e vivas,
Entendemos que nós estamos num processo de ofertas. A liturgia e o culto passavam por sacrifícios. Dois pombinhos, 2 aves, deveriam serem limpas, para que ele pudesse ser readmitido ao arraial e à tenda santuário. Essas aves limpas e vivas, mas o madeiro de cedro, um pano escarlate vermelho, um pano vermelho, o isopo, aquilo que se cheirava forte, tipo um engodo, uma coisa assim bem forte. 2 cordeiros, uma cordeira, 3 medidas da melhor farinha amassada com azeite e uns sectário de azeite. A planta de isopo era usada como um pincel e o pedaço de madeira com um cabo amarrado nela como um pano. Esse era o preparativo para que aquela pessoa pudesse voltar. Você está limpa, agora prepare esse material. Reúne todo esse material. Primeiramente, o que nós podemos ver era o processo ordenado ao sacerdote que uma das aves vivas fosse morta. Uma ave tinha que morrer. E nós já vimos o sacrifício de aves como era um ritual. Você lembra quando a gente estava vendo? Era o pescocinho que era quebrado. Uma ave tinha que ser morta. Não se especifica quem deveria fazer isso, mas pode-se assumir seguramente que era a pessoa curada. O sacrifício é seu. Então você tem que... Aquele sangue que está ali, que você vai derramar, simboliza uma pureza, simboliza o sangue de Cristo, simboliza tudo aquilo que a gente sabe, pós, lei, graça, que é o sangue de Cristo sobre os pecadores, tal como aqueles que traziam oferta à tenda, santuário, as matavam. Já vimos isso no primeiro capítulo. Capítulo 1, verso 5, se você quiser recordar, está aí. A pequena quantidade de sangue de uma ave morta era derramada em um vaso de barro com água de fonte corrente. Vamos voltar a essa citação quando estivermos no versículo 52 desse capítulo. A madeira, o estofo, o carnezinho, o isopo, a ave viva era mergulhado nessa mistura de sangue e a água, e o sacerdote aspergia com isopo 7 vezes sobre aquela pessoa curada. Base Números capítulo 19 e Hebreus 9:19. Então, depois desse rebatismo, dessa reunção, a pessoa era declarada limpa e podia entrar de novo na tenda e naquela sociedade. Vamos pensar em algumas coisas práticas. Algumas coisas práticas. Como é que nós lidamos hoje com essa questão? Como o pecador lida diretamente? Não, eu já me arrependi, fica no plano subjetivo, não há um culto, não há algo que marque aquela transição, e de repente a pessoa já está dentro da igreja, e a pessoa já está inserida no corpo, e tudo bem. Tudo bem? Será mesmo? Responde para você. Está tudo bem. E a igreja segue a sua vida. E aí Paulo fala lá no momento da comunhão, da Santa Ceia: eis o motivo e a razão de ter entre vocês muitos doentes, fracos e enfermos. E não são poucos. Porque o pecado está lá. O pecado não foi combatido com o sangue remidor de Cristo. Irmãos, quando a gente abre o texto e a gente começa a verificar, esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, no dia do seu retorno, no dia da sua consagração, no dia do seu reingresso. Mas parece que hoje é tudo
fica no campo subjetivo, campo pessoal, não culto. A gente deveria fazer para cada pessoa que retorna à comunhão um culto solene. Deveria ser. Esse irmão estava perdido. E foi encontrado. Estava morto. E viveu. Em segundo lugar, a restauração tinha a presença da ave. Olha os versículos 6 a 9 agora, que vai aprofundar esse aspecto do sangue, do mergulho, da aspersão. O verso 6 até o verso 9. Pega a ave viva, e o pau de cedro, e o estofo carnezinho, e os isopo, e molharás o sangue a ave que foi imolada sobre as águas correntes, e sobre aquele que há de purificar-se, isto é, o leproso, aquele que está com lepra, aspergirás 7 vezes, então declararás limpo, e soltarás a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar, lavarás as vestes, raspará todo o seu pelo, banhará-se com a água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E ao 7º dia raspará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e até as sobrancelhas, rapará todo o pelo, lavará as suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. Está curado? Glória a Deus. Mas não acabou. Agora tem que se praticar aquilo que o sacerdote, a lei de regresso, coloca. Está curado? Você precisa verificar que uma ave vai ser solta. Aliás, a gente tem a figura do bode expiatório. Anote esse nome aí, bode expiatório, porque esse é um nome-chave em Levítico. O bode expiatório era solto no deserto. A ave era solta também no campo. Sabe por quê? Porque quando há um processo de novo nascimento, de restauração, de vida nova, o pecado, a causa, a lepra, vai embora. Bate asas. E o pombinho não ficava perto do arraial, não. Ele voava para longe. Lembra a história do dilúvio? O que Noé faz? Ele não pega lá uma ave dessa? E ela vai para longe. Quando Deus trata da gente, irmãos, a Bíblia diz que os nossos pecados são colocados no fundo dos oceanos, onde ninguém vai, onde ninguém pode ir. Por que o infeliz está sempre lá? Por que aquela voz que veio para matar, roubar e destruir, o acusador diz: você é culpado, culpada, culpado, culpada, culpado, culpada? E não é uma voz na mente da gente que vem do Espírito Santo que diz assim: mas o sangue de Jesus já me lavou, já me perdoou, já me justificou, e portanto eu sou uma nova criatura, lavada, redimida pelo sangue do Cordeiro. Veja, irmãos, que era em seguida a declaração do sacerdote: o leproso tinha que fazer isso. Outra ave, aquela que estava viva, ela era solta no campo aberto. Isso corresponde ao envio do bode expiatório no deserto. Veremos em Levítico 16, 21 a 28. Aí entra a história do bode expiatório, pois quando 2 animais eram sacrificados com o mesmo propósito, 2 animais, 2 pombas. O segundo ilustrava o sentido ritual. Tanto a ave viva como o bode emissário de Levítico 16 vão demonstrar a libertação que vinha com o derramamento do sangue do primeiro animal. Após se banhar e raspar seus cabelos, permitia-se que a pessoa declarada limpa reentrasse
ao arraial. Você imagina aquela cena, sem cabelos, sem sobrancelhas, sem barba, sem bigode, sem pelo. Você consegue imaginar uma pessoa assim? Fora do arraial. Agora, quando ela entra no arraial, como deve ser aquelas pessoas? Eu creio que as primeiras pessoas a abraçar essa pessoa num estado assim são os seus familiares. Depois de 7 dias, ela entra, ela guarda 7 dias ainda. Por que 7 dias? Porque a lepra poderia voltar. E se voltasse a lepra? E se voltar os pecados que nós já confessamos ao Senhor? E se voltar essas manchas que proliferam pelo nosso corpo, pela nossa cabeça, pelo nosso ser? E nós estamos já tomando a ceia, vamos tomar a ceia, e já estamos, vamos cantar, e já estamos, vamos pregar, e já estamos, calma. Não é assim. Mas quando a gente pega Levítico, a gente vê uma palavra muito séria, como a gente está vendo aqui, a palavra de quê? Santificação. No deserto. Um povo camponês. Hoje você é um povo inteligente, no século XXI. Você tem tanta coisa que aquele povo não tinha. A revelação da palavra hoje é tão ampla. Basta você estudar. Hoje nós temos aqui uma pitada boa na escola dominical. Por que a gente não avança? Será que a gente tem medo de ser cobrado por aquilo que a gente sabe? Porque a quem muito deu, muito será cobrado. Não sei, você pode ir formando na sua mente, você já tem o coração da lei, você tem um mecanismo agora que você viu, de soltar a pomba viva, a ave viva. Você tem o ritual daquela pessoa que estava enferma e foi curada. E agora do verso 10 até o 32, que é a maior parte, trata de algo que está inserido aí, que até agora não foi tratado. Vê se você consegue descobrir. Por quê? Já estudamos sobre a importância do 7. Agora eu vou estudar a importância do 8º dia. A restauração dava-se no 8º dia. É o que vai fundamentar do verso 10 ao verso 32. Mas primeiro se prenda na leitura do 10 ao 13. Nós vamos ler. Verificou? No 8º dia, tomarás 2 cordeiros sem defeitos, uma cordeira sem defeito, de 1 ano e 3 dízimas de uma efa de flor de farinha, para a oferta de manjares amassada com azeite, e separadamente um sectário de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se a essas coisas diante a porta da
tomará um dos cordeiros e oferecerá por oferta pela culpa um sectário de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então imorará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado, e o holocausto no lugar santo, porque quer a oferta pela culpa, como a oferta pelo pecado, são para os sacerdotes. O que está escrito aqui? São Coisas santíssimas. Bom, esperou lá, 7 dias depois que raspou a cabeça, fez todo o ritual, toda a liturgia, está limpo. 8º dia. O processo continua. Nesse 8º dia, o que nós vemos? O leproso dava-se o segundo passo. Agora é hora de sacrificar a Deus pelo pecado de culpa. Eu fiquei assim pela minha culpa. E, particularmente, irmãos, depois que a gente começou a pregar em Levítico, a gente quebrou um paradigma. Eu não sei se você ainda está batendo na mesma tecla shift da sua cabeça. O culpado é ela. O culpado é ele. O culpado foi essa mulher que o senhor me deu. Ela comeu o fruto proibido. Agora é Eva. Eu espero do fundo do meu coração que você não diga isso, que o culpado é o outro, o culpado é você. Para com isso. E isso tem mexido com minha cosmovisão, com a minha lente de olhar algumas coisas que acontecem com a minha vida. O culpado é você. O culpado é você. Desde o início do estudo, a gente tem estudado, visto isso, gente. Então o leproso, ele era culpado. Aquela infecção, aquele pecado, ele havia gerado. Então tinha que sacrificar ao Senhor um animal. Aí essa história toda você já sabe, não vou repetir como deveria ser um animal. Eram 2 animais, etc. e tal. Tinha a melhor flor de farinha, já falamos sobre essa oferta, é só você recordar a oferta de manjares. Olha o preparativo. Primeiro o sacrifício, vou sacrificar a Deus por causa da minha culpa, do meu pecado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou trazer a melhor flor de farinha como prova de gratidão. Agora eu vou fazer a oferta de manjares. Vou celebrar com meus irmãos, com a minha família, com as pessoas que eu amo, porque eu estava impuro, eu estava indigno, e o Senhor me limpou, o Senhor me curou, o Senhor me restaurou. Mas não para sobre isso, eu tenho que trazer também azeite, unção, nova vida. A partir de agora tem nova vida. Aquela causa, aquele pecado, ele não existe mais. Ele deixa de existir. Vocês estão entendendo? Como é que nós lidamos hoje, irmãos? Não há culto. Não há culto. Não há celebração. E até agora, quem é que está promovendo isso? É a tenda? Ou é o pecador? A iniciativa é de quem? É da igreja? Ou é do pecador? Você sabe o que é fácil as pessoas pós-disciplina na vida da igreja? A vergonha. A vergonha. O que vão falar de mim? Como vão julgar? E em nome do Senhor Jesus, você que está do outro lado, você que não tem, o problema não é com você. Você não pode julgar. Porque o problema é daquele pecador diante de Deus e da sociedade e da comunidade. Abaixe a sua cabeça e ore por aquela vida.
Porque com a medida que você julga, vos julgarão. Para de censurar o outro. Cuida da trave que está nos seus olhos. Cuide do seu pecado. Cuide da sua mente. Cuide-se para não cair. E deixe o outro diante de Deus. A gente vive em todas as outras pessoas, irmãos. O que a pessoa vai dizer de mim? O que a pessoa vai achar? O que a pessoa vai falar? Viva a sua vida, porque o problema é seu com Deus. Agora nós temos um trabalho muito especial, e você vai descobrir aí ainda, nesse texto. Mas o nosso trabalho não é de julgar. Não é de esfregar a mão nesse bem feito, olha lá, porque ele era um pecador, raspou a cabeça, raspou a barba, eita, um fantasma, um troço feio. O que você tem a ver com aquilo? É ele com Deus. Versos 14 a 18, irmãos. Sacerdotes tomarão do sangue da oferta pela culpa e porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem ponta da orelha direita daquele que tem que te purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita do seu pé direito. Também tomará sectário de azeite, derramará na palma da própria mão esquerda, molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda daquele azeite, aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Segunda vez que aparece a palavra perante ao Senhor, viu? Perante ao Senhor, perante ao Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita, o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote pular sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante ao Senhor. Do verso 14 ao verso 18, é serviço do sacerdote. A pessoa a ser regressa, a entrar no templo, a ter sua vida de novo recuperada, ela fez tudo o que deveria fazer. E o sacerdote agora o que faz? O sacerdote, ele toma parte do sangue da oferta pela culpa e o azeite, e ele agora coloca um pouco sobre o lóbulo da orelha direita e os dedões direitos da mão do pé do leproso. Isso corresponde ao sangue do carneiro, do holocausto, do óleo que Moisés colocou na orelha direita e dedões direitos de Arão, quando ordenou ele os seus filhos. Aí tem essa citação em Êxodo 29, 19 a 20, Levítico 8, 22 a 24. O que é digno de notar que o sangue colocado sobre a orelha direita e os dedões direitos do leproso tinha similaridade notável com a ordenação de sacerdotes. Vamos entender isso. Os 2 filhos primogênitos de Arão morreram, porque acenderam fogo diante de Deus. Agora, a pessoa que é limpa, declarada limpa, instituída na igreja, a vida da igreja, da comunidade, da tenda, ela é o que? Consagrada diante do Senhor. É um tipo de consagração, para dizer assim, nunca mais praticarei esse pecado, nunca mais vou voltar a essa vida, diante do Senhor estou consagrado. Estão entendendo, irmãos? Isso é sério ou não é sério? Porque uma vez consagrado diante do Senhor, você sabe da consagração do homem mais forte do mundo, o que aconteceu? O Sansão. História de Sansão. Semelhante a isso. Ponto de vista sacerdotal, este ato de consagração deveria ser levar
sacerdote a se recordar da profundidade da graça que o consagrara, do seu ministério separado. Sua ordenação era análoga à de um leproso restaurado. Do ponto de vista do leproso, sua purificação era análoga ao tratamento de um sacerdote, de acordo com os padrões para um sacerdote daquela comunidade sagrada. Meus queridos, depois disso tudo, mergulhava o seu dedo direito no azeite, reunindo suas mãos esquerdas, e aspergia um pouco dele 7 vezes diante do Senhor com as mãos direitas, e assim colocava azeite restante na cabeça da pessoa curada. Ordenação, unção. Parece que está tão distante da gente. Parece que está tão distante. Parece que isso é utópico. Até utópico. Mas se você quiser pensar de que uma pessoa que estava morta e reviveu seus delitos e pecados, passou por um processo de restauração, ela tem uma grande responsabilidade diante do Senhor. Pensar que nós temos, que somos nós, porque Jesus fez tudo isso por nós, e que nós brincamos de uma santidade tão viva que é esse Deus, ele Senhor que deu a vida por nós, que nos justificou, que nos lavou, que nos limpou, que nos curou. Como é que nós podemos desejar o pecado de novo? Uma palavra, a visão do apóstolo Paulo, ter as nossas mentes cauterizadas. Porque tem muita gente que não sabe o que é certo, o que é santo, o que é profano, o que é ímpio. Verso 19 a 21. Então o sacerdote fará a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, depois morará no holocausto. E oferecerá com a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, e esse será limpo. Se for pobre, as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, tomará uma cordeira para a oferta, pela polpa, como oferta movida, para fazer expiação por ele, e a dízima de efa de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta de manjares, um sectário de azeite. Então, quando você vê do verso 22, aí em diante, ou melhor, do verso 19 ao verso 21, que foi que a gente leu, o sacerdote fará a oferta, e depois imorará no holocausto e oferecerá com oferta de manjares a esse homem que será limpo. A oferta pelo pecado poderia ser uma cordeira prescrita, como a gente já estudou lá no capítulo 4, 32. A oferta pelo pecado, como sempre, precedia o holocausto. Junto com isso haveria uma oferta de manjares e, consequentemente, embora não esteja escrito, as 3 dízimas era uma ênfase da melhor farinha, mencionada no começo, como a gente viu aqui nos capítulos anteriores, e dentro desse próprio capítulo aí, segmento, para simbolizar a comunhão entre os irmãos. Só depois disso tudo, a pessoa podia cultuar, podia entrar no santuário. Nós, há igrejas que a gente tem até receio de disciplinar uma pessoa. A marca da igreja não é mais a disciplina. A igreja aqui não aplica mais a disciplina. Por que será que acontece isso? Por quê? Porque é uma fragilidade na aplicabilidade, na aplicação da própria palavra de Deus.
seria mais fácil para o pecador ou mais fácil para o sacerdote? Ou difícil para os dois? Disciplina dá trabalho, irmãos. Eu já venho trabalhando com o tribunal da nossa igreja há muitos anos. Um processo a nível presbiterial, ministerial, leva anos. Pode-se levar até 4 anos. É vergonhoso. É trabalhoso. Não há alegria nenhuma em disciplinar uma pessoa. Dói. E para quem está sofrendo isso tudo, há lágrimas, há vergonha. Eu espero que você nunca precise disso. Porque o mais fácil é estar aos pés de Jesus. E obedecê-los. Para terminar esse texto, passe os seus olhos, do verso 22 ao 32. As 2 rolas, os 2 bobinos, segundo as suas posses, dos quais será para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. Sempre grifando o 8º, tá? Ao 8º dia de sua purificação, aí verso 23 mais uma vez, fala do 8º. Os trarás os sacerdotes à porta da tenda da congregação perante o Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro, a oferta pela culpa, o secretário de azeite, moverá por oferta movida perante o Senhor. Então o sacerdote plantará o cordeiro da oferta pela culpa, tomará do sangue da oferta pela culpa, e porá sobre a ponta das orelhas. Olha, está repetindo de novo, daquele que tem de purificar sobre o polegar da sua mão direita, para ficar bem fixado. Polegar do seu pé direito. Cuidado com aquilo que você ouve. Ouvido. O que você está ouvindo? Que está te levando a pecar? Polegar do pé direito. O que está te fazendo você andar? Aonde você está andando que está te levando a pecar? Agora, audição, locomoção nova. Ungida pelo sangue do Cordeiro. Senhor, toma os meus ouvidos. Senhor, toma a minha mente. Senhor, toma o meu espaço. Senhor, toma o meu ser. Eu não posso viver em pecado mais. Derramareis do azeite de unção na palma da própria mão esquerda. Unção dessa mão ungida. Eu não posso pegar qualquer coisa. Está percebendo aí todo o corpo? Quando Jesus entra e perdoa o nosso pecado, Ele perdoa tudo, irmãos. Ele sara tudo, a cabeça, o coração, as mãos, os pés, o ser. Há um derramamento do azeite. Com o dedo direito, aspergirás o azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Ora, o azeite que está na sua mão, na ponta da orelha direita, daquele que tem de purificar-se, e no polegar da sua mão direita, e do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça que tem que purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Oferecerás as 2 rolas com 2 cubinhos, segundo as suas posses. Será para a oferta pelo pecado e o outro pelo holocausto, além da oferta de manjares. Assim o sacerdote fará expiação daquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em que está a praga da lepra, cujas posses não lhe permite devido para a sua purificação. Mais uma vez você vê que não há justificativa. Então, para quem tem, para quem não tem. Para rico e para pobre. O procedimento é o mesmo. Então, o que nós inferimos disso tudo, irmãos? Para concluir. Tudo, inclusive as casas, as roupas, que eram infectados, que carregavam a lepra, tinha que ser destruído. Esses rituais que a gente leu e que a gente viu aqui,
similares aos leprosos curados, como modificações por suas causas circunstanciais. Além disso, eles realizavam a expiação por algo que se diz sobre o leproso, até oferecer sacrifícios ao santuário. Tal como os objetos inanimados no santuário, a casa infectada precisava ser também resgatada. Até a casa daquele leproso tinha que ser pintada de novo com cal. A restauração do pecador. Mas muitas vezes a casa do pecador, o lar, continua o mesmo. E às vezes você não participe dessas pessoas. Irmãos, vamos ser sinceros, por que o adultério? O adultério é veementemente condenado por Deus. E que só há a atenuante da pessoa que sofre. Porque é um só corpo. Adultério é com pessoas casadas. Agora, a outra parte, ela está imunda e ninguém pode mais se misturar com aquela pessoa. Não pode casar mais. Porque senão se torna adúltero, adúltera, também. A casa do pecador precisa ser pintada de cal. Ou precisa ser destruída mesmo. Quando não destruir tudo, se tiver presença de pecado lá, de mancha, não adianta. Não adianta. Sabe para onde ela vai depois que sair da tenda? Para a casa dela. Sabe o que ela vai deixar, aquela pessoa vai achar na casa dela? Os velhos pecados. E sabe o que ela vai fazer? Mergulhar de novo no mesmo pecado. Entenderam? Então eu quero terminar a nossa análise nessa noite, observando sempre o que a confissão de fé expõe para nós, e nós estamos olhando sobre a questão do arrependimento para a vida, que é o capítulo de número 15 da confissão de fé de Westminster, no módulo 2, que diz assim: movido pelo reconhecimento, sentimento, não só do perigo, mas também da impureza e odiosidade dos seus pecados, como contrário à santa natureza e justa lei de Deus, se contradizendo na misericórdia divina revelada em Cristo aos que são penitentes, o pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente, aborrece os seus pecados, que, deixando-os, se volta para Deus, tensionando e procurando andar com Ele em todos os caminhos de seus mandamentos. É maravilhoso que a nossa confissão de fé, capítulo 15, sobre arrependimento, coloca aí. Corta. Fica fora. Passa a andar exclusivamente com quem? Deus. E em todos os seus caminhos. E obedecendo todos os seus mandamentos. Salmista 51, Salmo 51, 4. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. 2 Coríntios capítulo 7, 11. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus foste conquistado. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que bendita. Em tudo destas provas estáis inocentes nesse assunto, purificados, lavados, redimidos, curados, libertos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que Deus nos ajude. E que na próxima vez que a nossa igreja lidar com restauração de membros, possamos observar a lei em primeiro lugar. Em segundo lugar, possamos observar a ave solta. E em terceiro lugar, possamos esperar o oitavo dia. O oitavo dia. Prescrições da lei, que traduzido para a graça é o seguinte: restauração do cristão
pós-graça, que essa pessoa de fato tenha entendido o processo da disciplina leiga, que essa pessoa possa entender o sacrifício vicário de Jesus, a ave solta, que essa pessoa possa ter calma agora, calma, oitavo dia, está limpo, está arrependida, quer voltar à comunhão, que coisa boa. Então você tem que fazer uma festa. Tem que mostrar que você mudou internamente. É o oitavo dia. E assim funciona. Amém, irmãos? Que eu levo, gente? Aplicação prática. Sugestão desse contexto. 3 princípios e pensamentos calvinistas de fé reformada. Primeiro pensamento: purificação é obra da graça divina. Purificação é obra da graça divina, não do esforço humano. Se eu penso dessa forma, isso vai ter uma grande valia na minha vida. Em Levítico 14, o leproso não purifica a si mesmo. Ele é examinado e declarado limpo e restaurado mediante os meios estabelecidos por Deus. Isso aponta para a doutrina reformada da salvação pela graça soberana. A salvação é pela graça soberana. No pensamento calvinista, a lepra frequentemente é vista como um símbolo de pecado, contaminador, incapacitante, segregador. Assim como o leproso não podia remover sua própria impureza, o pecador é incapaz de salvar-se pelas suas próprias obras. Efésios 2, 1 a 9. A iniciativa da restauração parte inteiramente de Deus. O sacerdote age como mediador, apontando tipologicamente para Cristo, o verdadeiro e sumo sacerdote. Sabe qual é essa base da fé reformada? Depravação total do homem. A graça soberana, ela é eficaz. Cristo é o único mediador da purificação. Segundo aspecto: o sangue da expiação é fundamental, é o fundamento da restauração. O ritual enfatizava o sangue do sacrifício aplicado sobre o homem purificado. A reconciliação com Deus exige a expiação substitutiva em Cristo. A reforma pensa, a teologia reformada mostra e entende que esse princípio é cumprido perfeitamente em Cristo. O sangue aplicado na orelha, na mão, nos pés, demonstra que toda a vida do redimido pertence agora, sabe quem? Ao Senhor, a Deus. O ouvir, o agir. O que mais? O andar. Eu agora sou um sacerdote ungido. Da próxima vez que você lidar com gente sendo restaurada, tem essas lentes bíblicas. Terceiro e último lugar: Deus restaura o pecador para a comunhão e santificação. E aí, irmãos, é uma festa na igreja. Tem que ser uma festa na igreja. Não cabe a gente mais julgar, censurar. O que cabe a gente agora é se alegrar. O objetivo do ritual não era apenas remover a impureza cerimonial, mas era restaurar o indivíduo à comunhão do povo, da aliança e do culto. No pensamento reformado, a salvação não termina na justificação. Ela conduz à santificação. E esse é o tema de Levítico até o último capítulo. Irmãos, não importa, vocês estão conscientes da lei, da palavra, da teoria, da doutrina. Todos nós sabemos disso. Mas e daí? O que eu faço com isso? O que você faz com isso? Vida santa mesmo. Santidade ao Senhor.
Eu quero terminar dizendo assim: o homem purificado volta a viver entre o povo de Deus e passa a andar em nova consagração. Nova consagração. O azeite aplicado após o sangue aponta para a obra do Espírito Santo na vida do crente. O Espírito aplica os benefícios da redenção e conduz o salvo à santidade. A base, a gente pensar isso, união com Cristo, santificação progressiva, vida pactual do povo de Deus. Bem, que Deus nos ajude. Que a gente possa entender esse negócio de gente restaurada pós-disciplina, pós-leva, pós-pecado. Há um grande trabalho a ser feito para que haja santidade no Senhor. Feche os seus olhos. Talvez você conheça alguém que foi disciplinado e não voltou mais. Talvez você saiba de alguma coisa na sua vida que está fora do lugar. Confessa ao Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo. Você não precisa de tanto vexame, de tanta exposição hoje. Parece que a coisa é tão simples. Faz de conta aqui. Mas isso tem matado muita gente, jogado muita gente no inferno. Isso tem prejudicado a igreja. Porque quando o membro está doente, todo mundo. Deus tenha compaixão de nós. Perdoa-nos, ó Deus, os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor. Faça a tua igreja ser curada e restaurada assim. Eu te agradeço pela tua palavra, que é viva e eficaz. Em nome de Jesus.